Bom dia, oi Dri, oi Rovai, bom E dia a aí, querido? todas e todos que estão aí acompanhando vocês. Quero parabenizar desde já a Fórum por essa matéria, muito importante. Te pergunto de cara se a imprensa mais estabelecida, comercial, repercutiu essa matéria? Por enquanto, nada. Nada, né? Silêncio total. Aqui, para não dizer que não, assinaram a nossa amiga, acabou de me dizer que a Mônica Bergamo retweetou a postagem do Paulo Teixeira dizendo que vai me fazer um pedido de informação, uma jornalista muito correta, muito amiga, enfim. Sim, Mas de resto, até agora, a gente vai ficar esperando. Como teve aquela história da tortura do Pilha, a sim. gente deu a matéria com exclusividade, né, na época, uma coisa absurda, que era um preso político, mas eles fizeram de conta que não era preso político. Pra você ter uma ideia, Jean, eu não vou falar o nome do site, porque eu não quero ficar aqui criando confusão. Mas um site que lida com direitos humanos à época, mas que faz esse negócio do meio shampoo neutro, né? Que eu não sou nem aqui Uhum. nem ali, eu faço de conta, eu não gosto desse pessoal muito de esquerda, mas é de direitos humanos, tal. Eles questionaram se a reportagem do Pilha naquele momento para não nos repercutir, repercutiram pelo questionamento. É muito triste, né? Mas a gente vai É, levando, eu acho como triste diria porque Felipe. Eu acho triste porque é uma concorrência desleal, uma atitude desonesta com a informação. É, sempre, em todos os lugares que eu conheço, em geral, a imprensa, até porque um veículo não pode cobrir tudo, não pode dar conta de tudo, acaba repercutindo, ainda que haja concorrência, claro, né, porque há concorrência entre os veículos, em geral sempre se repercute. Mas eu entendo que a atitude dessa imprensa comercial hegemônica aí no Brasil de não repercutir a fórum e outros veículos de comunicação alternativos, tem a ver com o reconhecimento da própria ou competência para dar determinados furos, ou mesmo compromisso político-ideológico com aquilo que está sendo denunciado por essa imprensa alternativa. Né? Então, É a mesma eu coisa, eles vão lamento. passando recibo, né? Porque ao fazer isso, a gente percebe que eles se incomodam conosco. Sim, Então, se eles achassem que a gente não significava nenhum tipo de ameaças, eles falariam, né? Eles claro. que repercutiriam. É Claro, uma até pena. Até porque, assim, o que deveria nortear um veículo de comunicação era a ideia de interesse público, né? Uma informação de interesse público, ou seja, alguém que foi preso injustamente por ter colocado uma faixa escrita Bolsonaro, onde estava escrito Bolsonaro genocida, e foi torturado na cadeia, essa é uma informação de interesse público que deveria ser repercutido em todos os meios, ainda que o furo não tivesse sido originalmente deles. Né? Essa é uma informação muito importante, como essa também dos marechais agora. Essa é uma informação muito, muito importante. Uma matéria que eu acho que deveria ser repercutida em todos os meios, primeiro para investigar realmente o que é que significa essa promoção, se é um mero fetiche em torno dos títulos, porque a subjetividade, a subjetivação militar tem essa coisa da hierarquia, né, e não só da hierarquia, mas também um desejo em torno de subir, da subida na hierarquia e dessas titulações. Essa subjetivação militar também tem um fascínio pela guerra, então, num período em que não há pelo menos uma guerra aberta, uma guerra explícita, uma guerra como conhecíamos antes. Nesse momento, eles talvez imaginem que o que está acontecendo no Brasil é uma guerra. Né? Quer dizer que as mais de 500 mil pessoas mortas são frutos de uma guerra que eles vêm travando contra a população brasileira e por isso talvez eles se confiram a si mesmos o título de marechais, porque eles acham que são heróis nessa guerra. Ainda que seja só isso, é sério e deveria ser repercutido. Se isso tiver implicações salariais, mais grave ainda, isso tem que virar uma questão de pública, né? Os veículos têm que repercutir isso. Vamos esperar. Vamos ver se com a entrada de pedido de informações de deputados, alguém se mobiliza. Agora, é engraçado que quando eles repercutem, eles fazem assim: a matéria foi originalmente publicada num site de internet.
Não é fácil, Jean. É, É um site de é, internet. é, Entendeu? é uma. E Claro, aí, agora. 20 anos, 20 anos. Mas olha que coisa É, curiosa. Peraí, eu vou tirar os fones porque eu acho que eles estão atrapalhando um pouco na. Um momentinho. tá um chiadinho, né? Vocês estão me Agora entendendo? acho que tá, agora acho que tá meio baixo. Fala. Fala Tá, alguma tá meio coisa. baixo, eu vou falar um pouco Ah, mais não, alto. agora tá bom. Agora Tá tá bom. bom. O curioso é que quando é entre eles, né, assim, eles se referem uns aos outros. A Folha, quando publica algo do Globo, se refere ao jornal Globo. O Jornal Nacional, quando publica algo da Folha de São Paulo, se refere à Folha de São Paulo. Ou seja, eles formam uma rede, né, um oligopólio claro em que uns fazem referência aos outros para se fortalecer comercialmente e ter o monopólio da informação ou da desinformação. Então, não citar os meios alternativos e os furos dos meios alternativos antes de tudo, desonesto e é uma confissão de covardia, de medo, que não deveria haver, né? Quer dizer, a estrutura desses grandes veículos de comunicação é muito maior do que a da revista Fórum, ou do Diário do Centro do Mundo, ou mesmo da Pública, ou Nexo, do jornal Nexo. Ou seja, tem uma infraestrutura muito maior para apurar fatos, né? E aí, não citar para mim, revela um medo, o quanto eles temem a quebra do monopólio da informação e da construção da opinião pública. Com certeza. E assim, é engraçado que toda vez que tem qualquer ataque a jornalistas, né, a mídia, a imprensa, os veículos progressistas estão sempre ali na defesa da democracia, né? Mas a gente não vê também solidariedade na hora de ataques também dos colegas dessa mídia dita profissional, né, Rovai? Pois é, quando a gente foi processado, foi o primeiro veículo a ser processado pelo Bolsonaro, foi a Fórum, ainda no começo do governo, junto Bolsonaro e pelo Dudão Bananinha. Os dois processaram a gente, foi um silêncio sepulcral. Mas vida que segue, vamos lá, Jean, eu queria falar contigo. A primeira dizer o seguinte, nos conte aí como você está, em que momento você está do seu ciclo de estudos. Faz tempo que a gente não conversa, queria dar um F5 aí nessa sua vida pessoal. É tão curioso essa coisa. Não me leve a mal o que eu vou dizer agora, mas eu acho curioso essa questão da prestação de contas que segue pesando sobre a minha vida, embora eu não seja mais deputado federal, né? Eu tenha renunciado ao meu terceiro mandato, não seja, portanto, um servidor público e não tenha que dar tantas satisfações da minha vida, mas ainda assim as pessoas buscam saber. Eu sei que é de uma forma carinhosa, Rovai, não fica melindrado com o que eu estou te dizendo, mas é porque eu sei que as pessoas perguntam porque elas querem saber se eu estou bem, se estou bem de saúde, e enfim, eu estou bem de saúde, eu continuo em Barcelona, eu sigo com o meu doutorado na Universidade de Barcelona, doutorado em ciência política, direito e ciência política. Eu estudo o fenômeno da desinformação, pegando o caso do Brasil, né, sobretudo a questão do Brasil, o fenômeno que ficou conhecido popularmente como fake news, mas hoje todos os estudiosos do tema preferem falar em desinformação programada, que aí inclui, sim, a distribuição de notícias falsas, de mentiras, distorções, mas o fenômeno da desinformação vai além disso, né? Vai também inclui também a ausência de informação, ou seja, ou o sigilo imposto a determinadas informações, como o Bolsonaro fez agora, impor um sigilo de 100 anos em relação ao acesso dos filhos dele ao Palácio do Planalto. Então, eu estou estudando esse fenômeno, ele tem a ver comigo, quer dizer, a ver comigo no sentido de que eu sou fui vítima do fenômeno da desinformação, talvez tenha sido a primeira vítima da maneira organizada antes de a imprensa, de uma maneira em geral, não só a imprensa alternativa, mas a imprensa de uma maneira em geral, o Supremo Tribunal Federal, entenderem essa estratégia de comunicação política, antes de entenderem isso como uma estratégia de comunicação política antidemocrática e um tipo de violência política contra a oposição, antes das pessoas compreenderem isso, eu já compreendia isso e eu já era vítima disso.
E, claro, naquele momento as pessoas não podiam, eu digo do campo da esquerda, não podiam ter uma solidariedade porque elas não entendiam o que estava acontecendo e, portanto, deixava que a responsabilidade fosse individual, tratava o problema como se fosse pessoal, ou seja, eu estava sendo atacado pessoalmente porque eu era o João Willis e não porque eu representava uma agenda que a extrema-direita queria atacar, né? E também, claro, a solidariedade não vinha por isso, mas a solidariedade também não vinha por aspectos que também estão nesse campo da esquerda, que a gente tem que tocar em algum momento, que é a homofobia institucional, a homofobia social, essas coisas que também estão na esquerda e que faz com que essas questões sejam tratadas como questões menores, né? Eu vou me repetir aqui, mas eu achei gravíssimo a maneira como, por exemplo, a coligação em torno da chapa Haddad e Manuela Dávila tratou a violência, essa violência contra a Manuela Dávila. Né? Quer dizer, a desinformação contra a Manuela Dávila pesou de uma maneira abominável, assustadora, tão pesada, agressiva, violenta, quanto a que pesou sobre mim na mesma época, né? Na mesma eleição. E foi curioso que a medida tomada pelos coordenadores de campanha foi isolar a Manuela Dávila. Quer dizer, vamos aqui isolar a Manuela para poder não prejudicar ainda mais a chapa, em vez de enfrentar a desinformação de maneira clara, buscar entender o que estava acontecendo e enfrentar o fenômeno. Então, é isso que eu venho estudando, tratando em conferências, debates, lives, textos. Esse tem sido o meu trabalho. É um trabalho acadêmico, mas é um trabalho político. Eu sempre fui um intelectual público, né? Meus trabalhos nunca ficaram circunscritos ao âmbito da academia, e eu sempre misturei essas instâncias, né? O ativismo político com a investigação acadêmica, com a inserção nos meios de comunicação, e mesmo depois, imediatamente depois, vítima dessa violência toda que eu fui, que me obrigou a sair do país, eu segui na ativa, no ativismo político, e eu só queria lembrar para as pessoas, quando eu saí, as pessoas esquecem, porque elas têm muito pouca memória, né? Quando eu saí do país vítima dessa violência, eu fui convidado para fazer uma fala na ONU, né, junto com ativistas de países governados por populistas aspirantes a fascistas, como a Hungria, a Turquia, os Estados Unidos, que na época era Donald Trump, e as Filipinas. E éramos um painel de pessoas, de ativistas, que estávamos ali falando da relação com esses populistas que foram eleitos nos nossos países, né, que utilizaram o sistema democrático, se elegeram e depois passaram a atuar contra a democracia, porque é isso que o fascismo faz. O fascismo utiliza as estruturas democráticas, se elege e depois começa a sabotar a democracia. Bom, a representante, a diplomata, como é que fala? A embaixadora do Brasil junto à ONU, Maria Nazaré Farani, que havia sido embaixadora no governo Dilma também, ela não apareceu em nenhum dos painéis que a ONU fez, e painéis que denunciaram a violência contra indígenas, ou seja, o genocídio indígena, que vai sendo dos povos indígenas, que já vem sendo denunciado há muito tempo, todas as questões ambientais, né, o garimpo ilegal, as queimadas, a brutalidade das polícias nas periferias, sob a justificativa da guerra às drogas, todos esses temas concernentes aos direitos humanos, todos os painéis em que esses temas foram tocados, com temas concernentes aos direitos humanos, não contaram com a participação da embaixadora do Brasil junto às Nações Unidas. Entretanto, nesse painel em que eu estava, ela apareceu de última hora, ela sentou na plateia, ela sentou, veio com um texto pronto na mão, ela usou da prerrogativa que cabe a um diplomata, a um embaixador, que é ter a palavra, ela teve a palavra, ela não ouviu a minha fala, o presidente da sessão concedeu a palavra para ela leu um texto em que ela repetia todas as fake news perpetradas contra mim, todas. É inacreditável que
uma embaixadora tenha se prestado a um papel tão baixo. Todas as mentiras que circulavam, ela repetiu, e ela defendeu o governo Bolsonaro, e depois ela quis se retirar. E quando ela quis se retirar, o presidente da sessão disse, não, a senhora pediu a palavra, a senhora vai ter que ficar para ouvir a resposta. Aliás, era eu me recordo muito bem disso. Quem presidia a mesa era o representante dos Estados Unidos. E eu, então, comecei a responder a ela, descrevendo o histórico de Jair Bolsonaro, falando das relações dele com as milícias, falando da violência das eleições de 2018, descrevendo o relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que me recomendou a minha saída do país por causa da violência, e ela decidiu sair no meio da minha fala me insultando. Essa história, o Jamil Shade fez Jamil Shade ou Chad, não sei nunca sei como pronunciar, Jamil Chad, ele fez uma matéria mostrando a maneira como os diplomatas ficaram indignados. Isso nunca tinha acontecido na história da ONU, nem mesmo em relação a ativistas de países oficialmente sob ditaduras. Então, eu estou contando isso para as pessoas saberem que, mesmo depois que eu saí, eu não saí da batalha. Mesmo ferido, ameaçado de morte, com a reputação quase destruída pelas mentiras, eu segui na batalha, na defesa da democracia no Brasil e na denúncia desse governo que acabou se revelando ser exatamente aquilo que eu disse em 2019. Pois. Muito bem, Jean. Eu me recordo muito bem dessa história. É uma violência terrível. Triste da gestão do Ernesto Araújo, de triste memória, que Deus o tenha no inferno. Desculpe, mas enfim. E agora a gente tem, né, depois de 2018, todas essas fake news que elegeram, né, o Bolsonaro com base na mamadeira de piroca e um monte de mentiras, de desinformação. A gente tem agora o Bolsonaro sendo investigado no inquérito das fake news pelo Supremo Tribunal Federal. Ontem, né, o Alexandre de Moraes aceitou o pedido do TSE e incluiu o Bolsonaro nesse inquérito, por conta de toda essa desinformação que chegou agora ao sistema eleitoral, né, às urnas eletrônicas. Como que você vê essa inclusão do Bolsonaro nesse inquérito das fake news? Já é tarde, acha que pode dar alguma coisa, pode torná-lo inelegível, mas antes de passar para você, eu vou agradecer o Lourenço José Romeiro Filho, novo membro aqui do canal. Você também pode ser membro, é só clicar aqui no chat do YouTube e fazer parte aqui da comunidade da TV Fórum. Jean. Olha, Adri, antes tarde do que nunca, né? Esse esquema da desinformação conduzido por essa estrutura imaterial chamada Gabinete do Ódio, porque o Gabinete do Ódio, quer dizer, a gente leu algumas matérias que apontam, que trazem indícios, quase provas, de que o Gabinete do Ódio talvez tenha uma existência real no próprio Palácio do Planalto, ou seja, mas independente de haver uma existência real de um gabinete ou não, ele é uma estrutura, né, que movimenta todo um ecossistema de desinformação nas mídias sociais, de desinformação e assassinatos de reputação e de assédios, né? Para mim, que fui vítima e continuo sendo vítima desse ecossistema e dessa estrutura abstrata nas mídias sociais, para mim não é nenhuma novidade que a família Bolsonaro esteja diretamente envolvido na consecução desses crimes, nessa estrutura criminosa, né? Não é nenhuma novidade, porque a família Bolsonaro perpetrou calúnias e mentiras contra mim abertamente, né? Também a Patrícia Melo Campos acabou comprovando com a reportagem dela algo que todos nós já sabíamos. As eleições de 2018 foram vencidas com base num processo de desinformação massivo, de mentiras distribuídas massivamente através, principalmente do WhatsApp, mas também por outras mídias sociais, né? E distribuídas de maneira pontual, de maneira pontual que eu digo, a partir de uma mineração de dados de usuários, que eles sabiam que eram usuários suscetíveis a determinadas mentiras. E por isso as mentiras foram dirigidas
a essas pessoas. E de uma maneira que não se podia contestar a mentira, porque no WhatsApp você não desconstrói mentiras. É difícil desconstruir desinformação no WhatsApp porque ela se dá em grupos fechados. Então, ou seja, a Patrícia confirmou isso. Essa estrutura criminosa, ela vem operando no Brasil e ela não se trata só de mentir, de assassinar reputações de pessoas específicas, de colocá-las em risco. Elas têm implicação material, né? Como a gente viu agora com a Covid-19. Toda a estrutura de desinformação em torno da Covid-19, que foi da negação da doença, da negação da pandemia, a recomendação de uma medicação que não tinha efeito contra a doença, resultou em mais de 500 mil pessoas mortas. Nós estamos falando de mais de 500 mil vidas humanas de pessoas que tinham uma história de vida, que tinham filhos, que tinham pais, amigos, e que morreram por causa da desinformação. A desinformação é algo grave e digamos assim, hoje, o combustível da extrema-direita para avançar politicamente, para disputar a hegemonia. Eu vou pegar um outro caso, que talvez as pessoas tenham esquecido. O crime ambiental do derramamento de óleo nas praias do Nordeste. E o Dia do Fogo, combinado no Pantanal. O tempo que o governo federal, e naquele momento o Ministério do Meio Ambiente estava sob o comando, a gestão de Ricardo Salles, o tempo que o governo gastou disseminando desinformação, acusando a Venezuela, acusando o Greenpeace, né, ou acusando as próprias lideranças indígenas de terem combinado o Dia do Fogo, fez com que o desastre ambiental tivesse muito mais danos do que se o governo trabalhasse com a informação correta e tomasse as decisões que deveriam ser tomadas. Então, o processo de desinformação ele é gravíssimo. E enquanto o processo de desinformação estava servindo aos interesses dos partidos de direita, principalmente do PMDB, PSDB, Partido Novo, Partido Progressista, que né, como diz meu amigo Wilson Gomes, professor Wilson Gomes, ele fica irritado com isso, como a Globo News, Folha de São Paulo, Globo segue chamando o Partido Progressista, o PP, de centrão, né? Esse é um tipo de mistificação e de desinformação que precisa ser desfeita. Não existe centrão, existe o Partido Progressista, o Partido Fisiologista de direita, corrupto, que está junto com o Bolsonaro. Então, enquanto a desinformação favorecia esses partidos e favorecia a agenda econômica desses partidos, que é a agenda econômica das pessoas mais ricas no Brasil, então estava tudo ok com o processo de desinformação. Mas o processo de desinformação, como qualquer infecção, como qualquer câncer, ele pode entrar em metástase, o processo de desinformação. Então, o processo de desinformação no Brasil, as fake news, esse método de acosso, de assédio, de violência política, de silenciamento, né, ele entrou em metástase, ele começou a entrar em metástase, e aí atingiu os ministros do Supremo Tribunal Federal, né, acossados com mentiras, com ilações homofóbicas, né? E aí eles viram que a reputação dele, que não se trata só de uma acusação, se trata de uma violência quando eles entram nas mídias sociais perpetradas por pessoas de diversos lugares. Então eles decidiram conter a desinformação. Essa é a questão. Então agora, colocar Bolsonaro dentro da investigação pode ser tarde, mas antes tarde do que nunca. Nós já sabíamos que ele estava envolvido. Nós sabíamos que o filho dele estava envolvido. Veja só, Dri e Rovai. Eu insisto em contar essa história para que as pessoas não percam a memória, para que as pessoas entendam que esse processo ele tem uma história. Um belo dia, quando o Sérgio Moro era ministro da Justiça de Bolsonaro, e a gente tem que lembrar disso, que Sérgio Moro foi ministro da Justiça de Bolsonaro, e sob a gestão Sérgio Moro, a Polícia Federal já começou a se transformar numa polícia política. Quando o Sérgio Moro era ministro de Bolsonaro, The Intercept começou a divulgar as informações do hacker,
que eu esqueci o nome dele agora, o Delgatti. Delgatti. Delgatti começou a divulgar as informações de que a Lava Jato constituía uma máfia, né? Um complô de Sérgio Moro, juiz de primeira instância, juiz de piso, com procuradores do Ministério Público para prejudicar, a princípio, para tirar Lula das eleições de 2018 e promover uma guerra contra o PT, né? Para promover a lawfare contra o PT. Quando o The Intercept começou a fazer isso, o sistema de desinformação e de mentiras prontamente fez aparecer no Twitter um perfil chamado Pavão Misterioso. Esse perfil apócrifo divulgou uma mentira que envolvia Glenn, David Miranda, seu companheiro, e me envolvia. Ou seja, eu estava sendo... Eu que fui utilizado... Que você teria vendido o mandato, né? Exato. Mas é importante que as pessoas compreendam a sofisticação dessa arma de guerra, certo? Então, assim, eu que já havia sido utilizado durante toda a campanha de 2018 como um alvo das mentiras e que servi de escada para eleger uma chusma de escroques, né? Para eleger um coletivo de gente desprezível, mentirosa, do quilate de Bia Kicis, Joyce Halseman, Kim Kataguiri e Etka Terva, eu que havia sido alvo dessa desinformação programada, fui recuperado nesse momento para proteger Sérgio Moro. Então, eles inventaram essa mentira para desqualificar Glenn e desqualificar The Intercept e desqualificar, portanto, as denúncias contra a Lava Jato. Então, naquele momento, veja, sites que agora viraram democratas de pandemia, para usar a expressão de Kennedy Alencar, como o antagonista, utilizaram esse perfil apócrifo para divulgar uma notícia, uma informação que era mentirosa. A Polícia Federal, aí todo o esquema começa a funcionar, toda a estrutura mafiosa começa a funcionar. Quando o site, o perfil apócrifo, colocou a mentira no ar, automaticamente um senador bolsonarista e um deputado bolsonarista acionaram a Polícia Federal para investigar aquilo que o site apócrifo estava dizendo. E a Polícia Federal prontamente, os aliados do bolsonarismo na Polícia Federal, prontamente declararam ao site antagonista de que iam abrir um inquérito para investigar aquela informação que era evidentemente falsa. Então veja como funciona a estrutura de desinformação. Então, naquele momento em que Sérgio Moro era membro do governo Bolsonaro, um membro importantíssimo do governo Bolsonaro, que já estava usando a Polícia Federal como polícia política, naquele momento o esquema de desinformação interessava a essa direita. E naquele momento eles não se preocuparam da gravidade, não se preocuparam com a gravidade desse tipo de coisas. Agora, Sérgio Moro desmascarado, né? Considerado um juiz incompetente porque suspeito porque incompetente, com um pedido da Corregedoria do Ministério Público para expulsar procuradores que se envolveram nessa trama mafiosa que vai além da tentativa de atacar o PT e envolve grana e muita grana, ninguém me pediu desculpas sobre a mentira que foi feita contra mim. Pessoas como Leda Nagli e como Glória Pérez divulgaram, ambas lavajatistas, ambas moristas, divulgaram essa informação mentirosa. Quando elas descobriram que se tratava da mentira, se calaram. Sabe? Então, é uma questão... a desinformação envolve também uma dimensão de má-fé por parte de pessoas que compartilham essas mentiras e que estão ligadas a esse esquema. Então, eu estou descrevendo mais ou menos como funciona para que as pessoas entendam daquilo que eu fui vítima, daquilo que Manuela Dávila foi vítima, que outras pessoas seguem vítimas no Brasil, e que agora a gente entendeu que é o modo de operação do governo federal, do governo fascista de Bolsonaro. Jean, foi muito bom você ter lembrado dessa história do pavão misterioso, porque eu quero confessar aqui que já tinha esquecido disso. E eles criaram um perfil
E todo o combate na época em relação às descobertas do The Intercept foi realizado por esse perfil tosco, bizarro, né? Que não apresentava nada de novo, nada de crível, e que foi usado por gente, em tese, você está falando da Glória Pérez, eu me recordo muito bem, da Leda Nagli, e de tantas outras pessoas que na época estavam envolvidas nesse esquema moro-fascismo-bolsonarismo, né? E juntos, o Moro, ele credibilizou essa narrativa, né? E muita gente fez isso. Era um outro momento. Eu acho que, inclusive, naquele momento, a gente ainda tinha a Joyce credibilizando essa narrativa. Total. A Joyce, todas Alexandre Frota, talvez. Sim, esse menino, que eu nunca lembro o nome dele, é quinta categoria, sei lá. Quinta categoria, né? Quinta categoria. Acho que é sexta, na verdade. Como é? Acho que é sexta categoria. Pois é, esse sexta categoria, todas as pessoas estavam envolvidas nesse esquema. Aliás, o MBL é uma startup de desinformação, né? Então, o inquérito das fake news do STF não pode perder de vista esse passado. Não pode deixar de fazer essa genealogia, que é a genealogia, no sentido Foucaultiano, que eu faço na minha pesquisa. Então, talvez a minha grande questão, eu vire justamente uma esfera de aço indestrutível a esse esquema fascista no Brasil, é porque eu tenho memória. Eu tenho memória, e nós temos que recuperar a memória para a gente entender como se deu isso no Brasil e quais as pessoas que estavam envolvidas nesse esquema e que agora querem limpar suas biografias, né? Pessoas que colaboraram para isso, que viraram, que pularam do barco depois que, claro, a pandemia apareceu e óbvio, ficou evidente que esse governo decidiu manejar a pandemia para matar pessoas. Jean, fazendo um parênteses aqui, é por isso que eu tenho como critério não chamar essas pessoas sequer para entrevistar, sabe, Jean? Tem muita gente que participou do golpe, mas que participou a partir de uma compreensão de que o impeachment é um processo político e de que a Dilma não tinha mais condições para governabilidade. Eu separo essas pessoas desses golpistas atávicos, fake newsentos, né? Então, assim, aqueles até a gente ouve, entrevista, e a gente vai precisar de um campo democrático mais amplo para segurar esse processo de transição do fascismo para a democracia liberal, né, em termos mais civilizados. Então, não tem problema falar com quem pense diferente, mas alguns não dá. Né? Não dá. Não dá, Rovai. Tem uma coisa chamada responsabilização, né? A Hannah Arendt, eu sempre cito ela, mas ela e a Simone Weil, a Hannah e a Simone Weil são duas grandes pensadoras do século XX que me formaram como intelectual. Eu sei que tem muita gente marxista, de esquerda, sobretudo de um marxismo do século XX, alguns inclusive stalinistas, que tecem críticas muito injustas a Hannah Arendt. Meu tio odiava a Hannah Arendt, Jean. Quem? Era um cara intelectual exatamente dessa linhagem, um tio meu chamado Nilo Rovai. Ele tinha um bode da Hannah Arendt. Quando eu citava a Hannah Arendt, ele falava, para! Pois é. Em geral, essas pessoas não leram a Hannah Arendt e não compreendem a complexidade do pensamento dela, né? Até mesmo o texto que ela escreveu, que é um texto muito polêmico, em relação ao qual ela depois voltou e, de certa forma, se explicou, se desculpou, que é o Reflexões sobre Little Rock, em que ela opina sobre uma questão que não dizia respeito diretamente a ela, que era a questão da discriminação racial nos Estados Unidos, embora ela seja judia e conheça muito bem o racismo. Mesmo esse texto é um texto que tem coisas muitíssimo importantes. Mas, para falar dela, ela diz uma coisa muito interessante. Sobre a reconciliação, que é distinta do perdão, né?
ela diz que, basicamente, eu vou resumir o pensamento complexo dela na seguinte questão: quem perdoa é Deus, né? Nós temos que fazer justiça. E a justiça implica no fato das pessoas que cometeram um erro assumirem os seus erros e não traçarem uma equivalência entre quem foi vítima desses erros e quem cometeu os erros. Então, eu só vou me reconciliar com quem votou em Bolsonaro se essas pessoas reconhecerem que sim, fizeram uma merda em 2018, que baseadas em preconceitos, que identificadas com portanto, identificadas principalmente com homofobia, identificadas com medo, e, portanto, o discurso portanto, uma vez identificadas com medo, identificadas com o discurso de segurança pública baseada no medo, que era bandido bom e bandido morto, se essas pessoas reconhecerem, sim, a gente levou o país ao abismo por meio de uma eleição. A partir daí, a gente se reconcilia e a gente diz, ok, vamos cada um agora assumir a nossa parte na reconstrução do país. Todos nós agora temos responsabilidade em reconstruir o país. Eu estou sendo responsável, na minha parte, da reconstrução do país há muito tempo. Desde o momento em que eu me tornei oposição a uma extrema-direita que estava emergindo e que as pessoas não percebiam a emergência, a ascensão dessa extrema-direita. Né? O filme, volto a recomendar esse filme, quem não viu, veja, um documentário do Carlos Juliano, Caio Cavenchini, chamado Entre os Homens de Bem, está na Globoplay, na plataforma da Globoplay. Vocês podem ver claramente ali todo o prólogo da desgraça e do abismo em que o Brasil entraria em 2018. Né? E vocês vão ver claramente como eu já estava ali numa tarefa de me opor a essas forças políticas destruidoras, essas forças políticas fascistas. Então, a minha responsabilidade com o país ela vem sendo assumida há muito tempo. Né? A gente fez todo um movimento para impedir que Bolsonaro fosse eleito. Mas ele foi eleito contra a nossa vontade. Ele foi eleito contra a nossa vontade, ele foi eleito pela vontade de quem votou nele, e ele foi eleito pela omissão de quem se negou a votar naquele momento, em que lavou as mãos como Pilatos. Então, é preciso responsabilização, que cada um assuma o seu papel nessa tragédia, e aí a gente se reconcilia e reconstrói o país. E eu concordo com você, isso implica em conversar com pessoas como o Rodrigo Maia, né? De quem eu não tenho nada pessoalmente, eu não tenho nada, muito pelo contrário, eu até tenho uma certa simpatia pessoal pelo Rodrigo Maia, que foi, inclusive, da direita quem reconheceu que eu estava em risco e que destacou uma equipe de profissionais da segurança para me acompanhar, para garantir minha vida. Mas o Rodrigo tem que assumir sua responsabilidade nesse estado de coisas. Ele tem que reconhecer que ele tramou um golpe contra a Dilma porque ele considerava que a Dilma não tinha mais sustentação política. Né? Ele tem que reconhecer isso e que isso levou ao bolsonarismo. A imprensa tem que reconhecer o quanto ela flertou com a desinformação e o quanto ela envenenou o corpo social e a opinião pública com o antipetismo. O quanto ela desinformou a opinião pública, levando as pessoas a crerem que Dilma estava sendo deposta porque era corrupta. E não porque ela não tinha mais sustentação política no Congresso Nacional. A imprensa inventou um crime de responsabilidade que não existia, que são as pedaladas fiscais, para usar a palavra crime, que é uma palavra pesada, contra uma mulher que era honesta. Então, se a gente não fizer esse trabalho de reconciliação, e reconciliação implica justiça, né, a gente não vai fazer reconciliação. Eu não perdoo ninguém, não. Eu não estou exigindo que ninguém me peça perdão, porque eu não tenho capacidade de perdoar ninguém. Quem perdoa é Deus. Eu quero justiça, e eu luto por justiça. Aí sim virá a reconciliação. Muito bom. Tem vários superchats. Tem uma pessoa que... A Fátima Costa, que acabou de fazer a sua assinatura para o verde, foi para o lilás e foi para o preto. Isso é muito legal. Vai nos ajudar muito mensalmente com essa contribuição. E isso serve como dica também, né? Tem gente que está aqui, às vezes pode atualizar, arrumou um emprego melhor, está aqui, vamos contribuir com a Fórum, enfim. Fique à vontade, está à disposição. Você pode sim atualizar a sua assinatura no canal.
Sim, até porque se nós quisermos uma informação de qualidade, se nós quisermos um jornalismo independente, nós que criticamos muito o flerte, né? A promiscuidade, muitas vezes, em que certos veículos de comunicação fazem com os poderosos, a gente que critica isso, temos que investir, apostar em meios alternativos que tenham um compromisso com a informação. O Rovai sabe disso. Quando eu fico puto com algumas coisas que eu acho que são ruins, que a Fórum faz, eu mando imediatamente uma mensagem para ele. Eu digo, poxa, Rovai, essa não é a maneira de vocês noticiarem determinada questão. E ele sabe disso, que é verdade. Sim. Eu falo, olha... E é bom. O Jean é do nosso conselho editorial informal. A gente vai montar um conselho e você vai ter... tem, com certeza. E também é bom lembrar que a Fórum tem uma ouvidoria, que qualquer também crítica, sugestões podem mandar para o Edgar Pittino, nosso ouvidor. E nós criamos essa ouvidoria, Jean, inclusive com essa perspectiva. O que essa ouvidoria faz? Depois eu vou até te passar um relatório. Todos os dias ela faz um relatório de tudo que aconteceu na rede, citando a Fórum. Então, a gente recebe todo dia de manhã. Eu sei se alguém reclamou de uma matéria, se falou de algum erro e tal, e também recebe as críticas e elogios dos leitores, para a gente poder ter essa coisa mais de mão dupla. Meu sonho, Jean, seria ter um veículo financiado só por leitores, que eu não precisasse de mais nada, porque aí você pode ser completamente independente, inclusive da lógica das plataformas. Às vezes dá-se matéria para poder fazer uns cliques a mais, é verdade. E o jornalista, ele é levado a isso. Um título dá uma esquentada a mais. Se você tivesse só leitores te financiando, você não precisava de nada disso, né? Mas você sabe que eu sou professor, eu dei aula em cursos de comunicação, fiz o meu tirocínio docente na Universidade Federal da Bahia, dei aula nas faculdades Jorge Amado, na Unijorge, coordenei o núcleo de mídia e cidadania nas faculdades Jorge Amado, junto com a Amaranta César. Criamos esse núcleo, que era um núcleo de formação de documentaristas e tal. Ou seja, eu dei aula há algum tempo, depois dei aula na Escola Superior de Propaganda e Marketing, de Teoria da Comunicação. Eu sou alguém que acredita no talento do jornalista e que é possível, dentro dessa lógica, né, porque a gente opera dentro de uma lógica de mercado, não tem como escapar. A notícia também virou mercadoria na sociedade capitalista. Mas a gente pode botar na prateleira produtos melhores, né? Não é porque a gente, né, porque a gente está dentro de uma lógica capitalista, de uma indústria de informação, que a gente não possa, claro, respeitando a lógica de que a gente quer que a pessoa acesse a matéria, a gente seja criativo, a gente seja responsável para colocar o melhor título, ainda que ele seja chamativo, mas seja um título mais honesto possível, que corresponda com a matéria. Eu sempre dizia isso para os meus alunos. Eu sempre dizia, olha, jornalista preguiçoso é aquele que cai no sensacionalismo, é aquele que quer acesso fácil, apelando para o que há de mais, por esse atrator estranho, para o que há de mais grotesco no indivíduo, que é a identificação com o mal, né? Eu acho que não é isso que a gente quer. Eu como um jornalista, trabalhei quase 10 anos em jornal impresso, depois trabalhei na Globo, fazendo matérias para o Mais Você, no núcleo de jornalismo do Mais Você, da Ana Maria Braga. Eu sempre tive esse cuidado, e eu acho que é possível a gente ter esse cuidado como jornalista. Eu sou muito crítico da imprensa brasileira, dessa imprensa comercial. Aliás, eu acho que muitos me têm como antipático por isso, como uma figura difícil de entrevistar. Eu sei que rola isso entre jornalistas, já eles é muito difícil, porque eu sou muito... E por que eu sou crítico da imprensa brasileira? Porque eu sou jornalista, cara. Entendeu? E eu sou um jornalista nada corporativista. Eu acho que nós precisamos melhorar, nós temos que fazer autocrítica, temos que aceitar a crítica, entendeu? Para fazer um jornalismo melhor, um jornalismo que pratique uma boa informação para o leitor. Mesmo que atendendo, claro, a esses critérios noticiosos. Né? E às vezes não só no texto, né, Jean? Mesmo aqui no YouTube, né? A gente tenta, por exemplo, todos os dias eu e Dre, a gente se debate para trazer o melhor entrevistado, buscar os melhores vídeos da rede.
podia ficar aqui, eu chegar e ficar só eu falando, blá, 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 blá. É um jeito de fazer, mas a gente prefere. Eu posso falar, como estou falando aqui contigo, às vezes a gente não consegue 2, 3 entrevistados, a gente fala um pouco mais, mas a ideia é sempre trazer mais informação, mais pontos de vista, enfim, não é fácil, mas a gente vai tentando. Eu vi que aqui está com a gente assistindo o Nelson Canezin, que é um querido amigo, que eu faz tempo que não vejo, quero mandar um beijo para ele. Dri, tem mais superchat? Tem, olha só, Dione Scarpelli, ela diz, Jean, sua coragem nos inspira, gosto de te ouvir cantar a capela, que história é essa, Jean? Ah, bom. Você vai ter que cantar. Vou cantar para você a capela. Eu vou cantar uma música que eu vou dedicar a Manuela Dávila, eu falei dela. Essa música, bom, a gente não é namorado, nunca foi namorado, eu sou gay, ela é hétero, mas essa música ficou muito a nossa cara, porque sempre que a gente sente saudade um do outro, a gente canta essa música, que é uma música do Caetano Veloso que chama Ela e Eu. E diz assim: há flores de cores concentradas, ondas queimam rochas com seu sal, vibrações do sol no pó da estrada, tanta coisa, quase nada, cataclismas, carnaval. Há muitos planetas habitados, e um vazio na imensidão do céu, bem e mal, e boca e mel, e essa voz que Deus me deu, mas nada é igual a ela e eu. Pronto, para você. Para você, Dione, para você e para a Manuela. A Manu aceitou, muito bom. Aceitou ser nossa colunista aqui no jornal, no Fórum 11:30. Cada 15 dias ela vai participar aqui. Estava com saudade da Manu, ela veio aqui, se comprometeu. Sexta passada, né? Ela esteve Sexta passada. Eu amo a Manu, amo. A gente... Muito bom, Manu, olha só. São vizinhas de aniversário. A gente é quase gêmeas, ó. Que bom, Dri. É porque ela faz aniversário dia 18 de agosto e eu dia 17 de agosto. E ela é de 81 e eu também sou de 81. E então as duas vão fazer 40 agora, em agosto, as duas. Então, novinhas. E tem mais superchat, olha só. O Milula Marli, concordo com o Jean em tudo, absolutamente em tudo. Que assumam a responsabilidade do que fizeram, do contrário, continuarão a fazê-lo. Obrigada aqui pelo superchat. E tem vários comentários carinhosos aqui. Tem gente falando que lembra de quando você cuspiu no Bolsonaro. Até hoje eu agradeço ter sido um entusiasta da cuspida. Porque aquela cuspida, ela redimiu, até hoje, acho que ela marca um pouco a história desse fascista, desse canalha. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Ontem eu fui... eu estou escrevendo uma série de artigos para Counterpunch com Julie Walk, que é uma intelectual, tradutora, enfim, uma mulher incrível, inteligente. A gente está escrevendo uma série de artigos, já escrevemos 2, e amanhã a gente foi terminar o 3º artigo, né? E tratando dessas questões contemporâneas, da desinformação, das questões climáticas, renda básica e equidade de gênero. E aí ela relembrou esse episódio. E eu disse para ela que no Dostoiévski, nos Irmãos Karamazov, tem aquela cena maravilhosa em que o monge considerado, eu esqueci o nome dele agora, Sósima. Não lembro agora o nome do personagem direito. Sósima, eu acho. Ele está morto. Ele é um monge considerado um homem santo. E tá todo mundo ali esperando, com ele estendido, todo mundo esperando um milagre, porque, claro, os santos não morrem, né? Pessoas santas não morrem. E tá todo mundo ali esperando e o corpo começa a apodrecer e começa a feder. E todo mundo que tá ali sentindo o mau cheiro, segue
fingindo que o mau cheiro não está acontecendo, que o corpo não está apodrecendo, que a coisa não está ali. E aí, um outro monge vai lá e abre, diante do mau cheiro, do fedor, ele vai lá e abre a janela. E quando ele abre a janela, ele quebra um acordo, uma mentira compartilhada, ele desafina o coro dos contentes das pessoas que estavam acreditando naquela mentira. Eu sou esse monge, eu sou esse cara que abre a janela. Naquela noite do impeachment, em que todo mundo estava fingindo que aquilo era correto, que aquilo era legal, que aquilo era justo. Todo mundo que estava fingindo que aquilo era um impeachment de verdade, não um golpe. Eu fiz um gesto que deveria fazer, que eu faria, que eu repetiria de novo, que era... Não, aquilo era uma mentira, aquilo precisava ser dito. Então, a cuspida na cara daquele fascista que elogiou um torturador foi um gesto de indignação profunda, no que eu não pensei, que eu não elaborei na hora. Não foi uma coisa elaborada, foi um gesto instintivo, mas foi um gesto instintivo também contra a mentira compartilhada, contra o fato de que as pessoas aceitam com muita facilidade participar de um espetáculo grotesco, de um teatro de vampiros. Não, cara, eu não me arrependo em nenhum momento de ter feito aquilo, e hoje as pessoas compreendem mais ou menos por que é que eu fiz aquilo, porque diante do que esse sujeito está fazendo, as mentiras que ele perpetra, o cinismo que ele pratica, a violência que ele pratica, a desumanidade, imitar uma pessoa morrendo asfixiada, sem ar de Covid, tudo isso é de uma indignidade profunda que as pessoas agora estão entendendo com quem eu lidava, com quem eu estava lidando na Câmara dos Deputados. Enfim. Com quem você lidava no dia a dia do Rio de Janeiro, na campanha. Gri, eu vi que tem, acho que, superchat aí, se não me engano. Estou vendo o Marcos Caseiro dizendo aqui, grande Tião, que é inacreditável essa Glória Pérez. Ele fala que ela se tornou igual ao... Como que é? Deixa eu ler direito. Igual ao assassino da filha. Igual ao doente que matou a filha. De onde saiu essa gente? Ou seja... Eu não diria isso, porque eu respeito muito a dor da Glória. A dor também me comove. Eu tinha uma relação bacana com ela. Quando ela escreveu A Força do Querer, a gente se falava, porque ela estava abordando o tema da transgeneridade e da transexualidade, e eu sou autor do projeto da Lei de Identidade de Gênero, que está parada na Câmara. Não sei nem se foi reapresentado nessa legislatura. A gente tinha uma relação, e isso me deixou mais chocado, né? Essa pessoa que sabia da minha honestidade, da minha idoneidade, da maneira correta, decente como eu conduzia a minha vida política, os meus mandatos, foi capaz de passar por cima disso tudo, porque para levar adiante uma mentira que corroborava a crença dela. Porque essa questão das fake news, as fake news são mentiras que reafirmam visões de mundo das pessoas, mesmo, e elas aceitam mesmo intuindo que é mentira. Mas eu respeito muito a Glória, eu acho que ela viveu um drama que deve ser horrível para qualquer pessoa que é perder uma filha, perder um filho dessa maneira tão brutal, né? E acho lamentável, é super lamentável que em algum momento ela e o assassino da filha dela estivessem politicamente do mesmo lado. Isso, de fato... E ela nunca te procurou depois disso, né, Jean? Não, nunca me procurou, ela nunca pediu desculpas, mesmo sabendo que era mentira. Eu escrevi um artigo no blog, quando eu tinha um blog no UOL, quando meu blog estava hospedado pelo UOL, eu escrevi um artigo falando disso. Ela nunca pediu desculpas, entendeu? Assim, algumas pessoas eu entendo que pediram, são incapazes de pedir desculpas e que pedem desculpas de outro jeito, né? Por exemplo, o Reinaldo Azevedo, que foi um cara muito hostil, homofóbico comigo, né? De uma maneira vil, quase torpe, né? E ele participou num primeiro momento dessa onda de antipetismo. Ele, depois que ele foi tomando consciência, digamos assim, da responsabilidade dele como jornalista, que ele foi ampliando o público, que ele foi tendo vozes dissonantes entre o público dele, ele foi tendo um compromisso com a verdade, inclusive com a biografia dele. Ele foi se preocupando muito mais com a biografia dele do que com os aplausos momentâneos em torno da desinformação. Ele nunca me pediu desculpas
publicamente, nunca disse assim, eu fui insultuoso com o João Willis e tratei ele de uma maneira homofóbica rasteira, que me obrigou a dar uma resposta para ele quase no mesmo nível. Não, mas ele recentemente fez um comentário dizendo assim, quando o Bolsonaro fez Bolsonaro estava recebendo a visita de uma garotinha, e a garotinha, no meio da conversa, ela quis dizer que começou cedo a carreira dela de cantora. E aí, quando ela falou assim, eu comecei cedo, o Bolsonaro vira para ela e fala de uma maneira tão asquerosa, com uma conotação sexual, ele fala assim, começou cedo o quê? Começou cedo o quê? Horrível. E aí o Reinaldo Azevedo, indignado com isso, ele fala, bom, imaginem se fosse um político da oposição fazendo isso. Imaginem se fosse o João Willis fazendo isso, quanto as pessoas iam atacar o João Willis e tal. Então, eu entendi nesse comentário dele que ele estava tacitamente me pedindo desculpas por tudo que ele fez. Nunca me pediu formalmente, mas eu entendi mais ou menos que ele estava pedindo. As pessoas, Rovai, têm muita dificuldade de pedir desculpas. É verdade. Porque elas têm vergonha, inclusive, de terem participado de coisas que são vergonhosas, né? Mas eu acho que a reconciliação implica também em você assumir isso, né? De alguma maneira dizer, olha, não, eu cometi erros. O Felipe Neto, que é um cara que eu admiro muito hoje, que é meu amigo, eu posso considerar o Felipe Neto meu amigo, e foi um cara que me atacou muito. Olha que coisa interessante, ele me pediu desculpas formalmente, ele pediu desculpas publicamente pelo que ele fez. Ele falou, eu era um idiota. Eu era um idiota, né? Eu não tinha ideia. Da mesma maneira que ele falou, eu apoiei o golpe por completo analfabetismo político, alguém que não entendia bem de política. Então, isso é muito bom, a reconciliação consigo. A psicanálise, ela busca fazer esse trabalho, quando o trabalho da análise que a pessoa faz ali é uma reconciliação com seus traumas. Não que isso vá desaparecer, né? Não que isso vá ser corrigido, porque não se apaga o passado. Mas você tem que fazer um trabalho de si sobre si mesmo, de você sobre você mesmo, para você conviver bem para o resto da vida com você, né? Reconhecer que você fez o mal. E aí não basta pedir perdão, pedir desculpas, porque desculpas não bastam, desculpas não eliminam o passado. Implica, há que se fazer justiça, e justiça implica responsabilidade, assumir responsabilidades, né? Ô Jean, eu sei que você não gostaria de falar do assunto, mas passaram uns 10 comentários aqui falando, você vai ser candidato a deputado federal de São Paulo, você devia ser muito, porque tem gente que São Paulo não te merece, São Paulo é muito reaça. Já tem gente dizendo, vem para São Paulo, pelo amor de Deus. Eu sei que você não, mas enfim, como é que é isso daí? Só explica de maneira tranquila, sem pressão, ninguém vai... Eu adoraria, mas eu vou te pressionar. Olha, eu vou abrir meu coração aqui para vocês. Eu sou muito honesto nesses momentos e eu busco sempre falar a verdade para as pessoas. A minha filiação ao PT, ela teve a ver com esse impulso de fortalecer a figura do Lula, de fazer um desagravo ao partido que foi atacado de maneira tão injusta, de fortalecer esse campo democrático, de criar um diálogo e de fazer isso sem constranger ninguém do PSOL, né? Eu não queria constranger ninguém do PSOL com essa decisão que é minha, que era individual. Para tomar essa decisão coletiva, como partido, eu precisava ter um trabalho enorme ali como membro do partido, falar com os dirigentes, participar do Congresso, e eu não estava afim disso, eu não estava afim de convencer ninguém a fazer algo que eu queria fazer. Então, por isso eu me desfiliei do PSOL, com todo o respeito que eu tenho ao PSOL, mas, claro, eu sempre tive divergências com o PSOL, e me filiei ao PT para dar essa força para Lula, e sobretudo porque Lula estava fazendo o movimento de conversar com diferentes pessoas em diferentes campos, e eu achava importante comprometer o Lula não só com o passado dele, né, porque ele fala muito do que ele fez de bom para o Brasil, e ele fez muita coisa boa para o Brasil, ele fez os melhores governos, e Lula fez os melhores governos não só para os mais pobres, não só para os trabalhadores e trabalhadoras, não só para os povos indígenas, não só para a comunidade LGBTQIA+, para a comunidade de pretos e pretas. O Lula fez um bom governo para os ricos, para os empresários, né?
os ricos, os banqueiros ganharam muito no governo Lula, os ricos prosperaram também. Então, ele fez bons governos para todos. Então, e aí eu queria que o Lula não só se comprometesse com esse passado, mas se comprometesse com o futuro também. O que implica se comprometer com o futuro? Se implica se comprometer com uma nova matriz energética, se comprometer com o combate ao aquecimento global, a redução de emissões de gases tóxicos, para minimizar as mudanças climáticas que afetam os mais pobres, implica em se comprometer com o combate ao racismo, ou seja, não tem mais como tratar o combate à pobreza, o combate à fome no Brasil sem se comprometer com o combate ao racismo, né? Não tem como não tratar de feminicídio e, portanto, tratar da equidade de gênero. Então, esse foi o meu movimento. Quando eu fiz esse movimento, foi natural que algumas figuras do partido pensassem, bom, o Jean precisa ser candidato de novo. E aí o Jacques Wagner, senador Jacques Wagner, me convidou a ser candidato e o Mercadante também. E eu disse não para os dois, porque eu estou abrindo meu coração aqui, eu não tenho isso bem resolvido. Se eu quero voltar a ser representante eleito, né, eu vou continuar fazendo política porque eu sempre fiz. E eu sou a prova de que se pode fazer política fora do parlamento. Mas o Mercadante e o Wagner, mais uma vez, principalmente o Mercadante, que foi o responsável por eu entrar, por eu ser candidato, por eu entrar no partido. Pouca gente sabe disso, mas foi Luiz Mercadante que me convenceu, basicamente, a entrar, a me filiar no partido, a deixar de ser um ativista de movimento social e entrar no partido. Para a tristeza dele, eu acabei entrando no PSOL naquele momento, porque no Rio de Janeiro o PT estava muito absorvido pela hegemonia do PMDB. Então, o Mercadante disse, Jean, você tem que ser... E eu falei não para os dois. E, a princípio, eu digo não, porque... Gente, eu sofri uma violência muito grande. Eu teria que ter algumas garantias para voltar ao país. Eu não posso voltar dessa maneira, sem garantias de segurança. E eu preciso também estar convencido de que as pessoas querem que eu seja candidato, porque não é só assim, eu quero ser candidato e já está, né? Eu não tenho essa sede de poder, essa vontade de poder pela vontade de poder. Eu acho que o mandato tem que estar a serviço das pessoas, né? Então, se as pessoas... eu poderia ser candidato se o partido me convencer com o movimento junto aí das pessoas de que é importante que eu volte e, sobretudo, de que é importante, de que vai haver uma garantia para a minha volta, para a minha segurança. Então, no momento, eu estou nesse conflito interno, porque eu vou te dizer, Rovai, eu vou ter que experimentar uma vida, cara, que eu não tinha, sabe? E experimentar uma vida é muito importante. Você ter uma vida, você poder ir no mercado, comprar, você ir ao teatro, você rir com as pessoas, você não ser olhado como... da maneira odiosa com que as pessoas me olhavam por causa das mentiras, por causa das fake news, né? Isso é muito bom ter isso de novo. E eu sei que se eu voltar a me candidatar, eu vou ter que enfrentar algumas coisas de novo. Claro que o clima no país está mudando, mas eu sei que eu vou ter que enfrentar. Então eu tenho que estar muito forte comigo mesmo, eu tenho que me reconciliar comigo mesmo, com os meus traumas, para decidir se eu vou ser ou não. Então, a princípio, é não. Mas não quer dizer que eu não vou estar na campanha do Lula. Eu já estou na campanha do Lula desde sempre. E eu queria fazer um comentário sobre isso. Quando a Folha de São Paulo fez essa matéria, o Juramir Machado, uma coisa assim o nome do repórter. Juremir Machado, quando ele fez essa matéria, uma matéria correta e tudo, mas ele usou uma expressão equivocada, tipo, o PT quer copiar o PSOL, uma coisa assim, que o PT quer lançar candidatos para copiar o PSOL. Olha, não é verdade. Primeiro porque o PSOL... Deixa eu contar para as pessoas uma coisa que as pessoas também esqueceram. O PSOL foi um partido que nasce da ruptura com o PT a partir de um discurso de moralidade pública e de combate à corrupção. Essa eram as bandeiras do PSOL. O PSOL rompeu com o PT durante a problemática batizada pela imprensa de escândalo do mensalão. Então, naquele momento, pessoas do PT romperam com o partido e criaram um novo partido baseado nesse discurso da moralidade pública e do combate à corrupção, basicamente. Quem identifica o PSOL nacionalmente com essa agenda
de liberdades individuais, direitos civis, direitos humanos, ou essa agenda hoje chamada de identitária, pejorativamente, fui eu. Foi a minha entrada no partido e a minha atuação que começa a identificar nacionalmente o partido com essa questão. E eu vou dizer para vocês, o meu ingresso no PSOL não foi um ingresso fácil. O PSOL do Rio de Janeiro criou muitas resistências na minha filiação. Para eu me filiar ao partido, porque o PSOL do Rio de Janeiro é um partido muito elitista, identificado com a classe média branca carioca, com o discurso da classe média branca carioca, que era um discurso muito antipetista. Então, não foi fácil para mim tocar essa agenda dentro do PSOL. E eu só consegui tocar essa agenda de direitos humanos interseccional porque eu dialoguei para fora. Eu não dialogava para dentro do partido. As minhas aliadas no Congresso Nacional não eram, nos meus projetos de lei, não eram Ivan Valente nem Chico Alencar. E nem Edmilson Rodrigues depois. As minhas aliadas eram Maria do Rosário, Érica Cocai, Manuela Dávila, entendeu? A Perpétua Almeida, a Jô Moraes, a Margarida Salomão, eram deputadas petistas e do PCdoB. E desde sempre, eu sempre tive um diálogo com essas mulheres, né? Então, assim, a minha atuação como ativista era uma atuação inspirada em pessoas do PT, como Herbert Daniel, por exemplo, que foi o primeiro candidato a se apresentar como um candidato gay no Rio de Janeiro. Pelo PT, filiado pelo PT. Então, é correto dizer que o PT não deu protagonismo às questões identitárias até então? É correto. Mas é também correto e tem que ser dito, tem que ser relembrado que o PT foi o primeiro partido a abrigar essa agenda. O PT elegeu Benedita da Silva, o PT tem desde a criação do seu estatuto as questões da luta antirracial, da luta pelos direitos humanos das pessoas LGBTs. O Lula foi o primeiro presidente da história a abraçar a bandeira do arco-íris. O Lula indicou Joaquim Barbosa para o Supremo Tribunal Federal porque sabia da simbologia de ter um negro no Supremo Tribunal Federal. Então, dizer que o PT está copiando o PSOL ao lançar candidaturas negras, de mulheres negras, e tentar e querer lançar a candidatura de uma pessoa como eu, é um equívoco. Desculpa, é um equívoco, né? O PSOL, bacana que o PSOL abrigou essas pessoas, abrigou essas candidaturas e esses ativistas. Mas o PSOL abrigou depois de eu ter metido o pé na porta e ter identificado nacionalmente o partido com essa agenda. Porque ninguém vai apagar a história, não. Quem identificou o partido com essa agenda fui eu. E a partir daí, o partido foi se abrindo e acolhendo ativistas de movimentos sociais que achavam, que acreditavam que o partido era um abrigo para essa agenda e foi elegendo figuras que eu respeito e que eu admiro, importantes, como a Érica Malunguinho, como a Érica Hilton, como a Robionce, como a Áurea Carolina, a Cida Falabella, ou seja, foi um movimento, não foi assim. O PSOL, desde sempre, estava identificado com essa agenda. E o PT, antes do PSOL, já tinha tido aberto espaço para isso. Eu me recordo, em 2014, você fazendo campanha para candidatos do Brasil inteiro, né, dentro dessa agenda. Exatamente. Eu sou testemunha disso. Jean, antes de você sair, tem aqui uma pessoa que quer te dar um beijo, um abraço. Vou subir ele aqui, o nosso João Pedro Autista, nosso cartunista querido, que falou, insistiu. Fale, João Pedro. Gosta muito de você. E o João Pedro fez um desenho lindo meu. Lindo. Assim, feito, acho que ele fez com lápis de cor. Muito obrigado, João Pedro. Eu sempre acho bacana que você está acompanhando minhas lives, sempre torcendo por mim, sempre me mandando boas vibrações. Muito obrigado, meu querido. Se sinta abraçado, viu? Viu, obrigado, meu amigo. Adoro você. Também adoro sua arte. Eu vi sua arte na sua rede social. Você é demais na sua arte. Ali, ó, não sou bom na arte. Tô vendo, ela é linda mesmo. Eu sei que eu sou um cara que eu até aprendi uma coisa, James, eu quero te falar uma coisa. Eu aprendi uma coisa, assim, quando alguém faz 10 anos assim, tipo, eu faço 10 anos até de lembrança de gente querida, de pessoas. Eu mesmo, uma vez, fiz uma lembrança do neto de Lula, foi tão lindo. Eu aprendi quando alguém faz isso, a pessoa se emociona muito e pode até chorar de emoção, porque isso é coisa de emoção, isso. Eu amo a arte. Inclusive, olha esse desenho que eu fiz hoje do Eduardo Paes junto com o pai dele, que morreu. Há meses atrás aí, o pai dele que morreu. Aí é uma lembrança do pai dele que morreu. Aí é uma coisa pra emocionar o cara. É bom isso.
Porque eu faço as para deixar a pessoa feliz. E eu estou junto com o Lula no ano que vem que eu tô. Querido, você deixa feliz, sim. Você me deixou muito feliz e continue fazendo sua arte e vamos seguir compartilhando nossas artes. Muito obrigado pela sua participação. Um beijo. Obrigado, Jean. Obrigado, João Pedro. Você tem coragem de conhecer e ir além? Em meio às incertezas, é preciso ter um segundo de coragem para buscar novos rumos. O conhecimento é a melhor forma para você que deseja buscar a mudança na sua vida. Encontre aqui o suporte para sair da zona de conforto e construir novos caminhos. Processo Seletivo Pós-Graduação 2021, Sociologia e Política. Escola de Humanidades. Conhecer e ir além. Saiba mais e inscreva-se.